voltar aqui pro André, da sua carreira, que eu queria que você falasse um pouco. O seu primeiro trabalho mais relevante, qual foi, cara? Cara, olha, assim, eu tenho em mente assim, um marco, né, divisório na minha vida, que foi quando eu comecei a trabalhar mesmo como sideman com artistas já famosos. Né? A primeira artista que eu trabalhei foi a Elza Soares. Tive o prazer de trabalhar com a Elza. Qual era a sua idade? Cara, eu devia ter uns 19 anos, Pô, 19 para 20 anos, mais ou menos. Logo depois, trabalhei pouco tempo com ela. Logo depois eu trabalhei com um artista que, na minha opinião, é um dos maiores cantores que esse país tem. É uma sumidade de voz, mas que foi deixado de lado por uma questão de escritório, de empresário mal intencionado. E o mercado que ele tinha era um mercado muito popular, mas como cantor é excelente, porque ele ainda está vivo, chama-se Marquinhos Moura. A primeira turnê grande que eu fiz foi com... O Marquinho é o que o Luan Santana era, o que o Luan Santana é hoje em dia, assim, né? Shows para 30 mil pessoas, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. Esse era a Feira Agropecuária, esse era o show do Marquinhos Moura. Então a gente cantava para plateias, ele cantava para plateias enormes. E ele tinha música inédita dele e tudo? Tinha, na época era uma música chamada Meu Mel, que era uma música bregona. Meu mel, não diga. Isso você vê 30 mil pessoas cantando isso. Isso me assustou. Isso me assustou. E a gente fez uma turnê grande no Nordeste. Eu devia ter 21 anos, 20 para 21 anos, mais ou menos. Nós fizemos uma turnê grande no Nordeste, na época, pela gravadora, para lançar o outro disco dele, Anjo Azul, se eu não me engano. Nós ficamos 17 dias no Nordeste, fizemos acho que 10 ou 8 shows, eu não me lembro exatamente, 8 ou 10 shows, mais ou menos. 17 dias no Nordeste, tudo em hotéis 5 estrelas. Eu me lembro que ele falava, ele estava meio chateado com a gravadora, não sei o quê, já estava fazendo direção musical dele. E eu fui falar com ele sobre o negócio de área de alimentação, não sei o quê. Ele falou, olha, Neiva, aqui é tudo pago pela gravadora, então é tudo no hotel. Tem que comer no hotel. Aí eu me lembro que ele falou assim, quer uma sugestão? Pede lagosta e champanhe todo dia. Que ele queria que a gente gastasse, que fosse caro a turnê dele. É claro, evidente que a gente não fez isso. Mas eu, com aquela idade, vendo uma turnê glamurosa daquele jeito, com públicos, né, enorme, com fã querendo arrancar meu brinco, puxando na roupa, não sei. E, de repente, em hotéis, sim, eu falei, cara, eu quero isso pro resto da minha vida. Isso é ser músico? Eu quero isso pro resto da minha vida. Não saberia eu que... Mais tarde eu ia entender que a música tem outras coisas e certos percalços. É maravilhoso, indiscutível. Amo a minha profissão. Mas aí, assim, esses dois foram marcos para mim. Depois dali, aí eu comecei a trabalhar com... Eu comecei ainda sem despontar muito no mercado de gravação, eu comecei a trabalhar com artistas que estavam, assim... a gente chama de segundo time, mas por que de segundo time? Porque eram artistas que não estavam mais tanto nas paradas de sucesso, que era o nome que se dava antigamente. Já estiveram antes. Já estiveram antes, né? Como o Tunai, por exemplo, era um cara que eu trabalhei, era o irmão do João Bosco, Tunai faleceu, e eu trabalhei muitos anos, com ele, 12 anos, se eu não me engano, trabalhei com o Tunai. Eu trabalhei com muita gente, trabalhei com Moraes Moreira, trabalhei com o Tunai, trabalhei com o Nico Rezende, por exemplo, já tinha passado a fase do Esquece e Vem, né? Tinha o auge do, né? Dói, mas tem o silêncio. Eu até produzi recentemente uma música do Nico, essa música do Nico com a Ive, lá que mora em Portugal, cantora brasileira. Voltamos a botar essa música na rádio, eles dois, uma releitura. Mas o Nico foi um cara que eu trabalhei também. E, cara, tanta Tim Maia foi um cara que eu trabalhei. Nessa época, Moraes, que eu falei, quem mais? Blitz, fui da Blitz. Por quanto tempo você foi da Blitz? Não fiquei muito tempo, porque logo depois eu entrei para a Gal. Logo depois eu comecei a tocar com a Gal. Então, para você, a Gal foi um marco ali, porque você ficou com ela há 4 anos. A Gal eu fiquei 4 anos, João, mais ou menos 1. Diogo fiquei... João foi antes? João foi depois, logo, 2 meses depois. Saí da Gal em janeiro e março eu comecei a tocar com o João. E a Gal foi o quê? Já década de 90 já? Gal, eu entrei na Gal final de 98, começo de 99. Foi quando ela estava fazendo... Entrei no final da turnê acústico. Entrou no lugar de quem? Do Jorge Oscar. Tinha saído por conta de outro trabalho, não sei o quê, e o meu compadre, o Zé Canuto, que trabalhou, já trabalhava com ela, é padrinho da minha filha.
ele na época ele ligou para mim, ele falou, cara, o Jorge Alencar vai sair, quer entrar lá? Eu falei, lógico. Eu tinha ficado muito tempo sem... Aliás, não, isso foi depois. Mas, enfim, a Gal, eu tinha acabado de sair da Blitz. E aí eu falei, claro, beleza. Aí eu recebi o telefone da Fafá, Fátima Magna, que também já não está nesse planeta. Ligando, ela falava, tinha um jeito que ela estava falando, vai Fafá, que trabalha com Gal, tudo bem? Ela falou assim, vamos trabalhar juntos. Mó barato, cara. Eu fui super feliz, cara. E como que foi esses 4 anos com ela? Foi direto? Direto. Maravilhoso. A Gal, cara... Primeiro que eu chamava de Galzinha. Né? Eu tenho uma coisa engraçada que aconteceu muito, porque essa coisa de corretor, né? Galzinha virou galinha fácil. Né? E a primeira vez que eu mandei uma mensagem para ela, preocupado em mandar uma mensagem, né, escrita direitinha, bonitinha, foi galinha. Nossa. A mensagem começou, oi galinha, espero que você esteja bem. E ela chegou a visualizar? Ela visualizou, riu pra caramba, né? Logicamente entendeu. Entendeu. Né? E aí, cara, Gal, a gente tinha um tratamento, assim, ela me chamava de Neivinha, né? Um tratamento muito carinhoso. Gal era uma pessoa muito carinhosa, assim, de jeitinho, de denguinho. Ela era muito assim, sabe? E, assim, eu trabalhei com ela o final da turnê acústico, gravamos o Gal Canta Jobim, que para mim é um trunfo na minha carreira também, ter feito parte de um álbum da Gal Costa, de um DVD da Gal Costa, gravando músicas só do Tom Jobim, que era, por ele, tido como a maior cantora do Brasil. O sonho do Tom era a Gal gravar as músicas dele. Gravou de forma póstuma, mas gravou. E ter participado desse disco, DVD, para mim foi maravilhoso. Vocês foram para a estrada com esse álbum também? Fomos para a estrada, fomos para... Assim, aí tiveram uns probleminhas, né, lá dentro, do escritório, essas coisas todas, que, na minha opinião, esse DVD era para ter ido para o mundo todo. A gente não fez Japão, a gente não fez Europa, só fizemos Portugal. Estados Unidos vocês não foram? Não fomos para os Estados Unidos. Da Europa só fomos para Portugal. Né? Então, assim, não fizemos América Latina, mas cadê o resto? O Tom Jobim, né? Não foi bem trabalhado, Não foi bem trabalhado. Não foi. Não por vontade dela. Por ela iria. Mas aí, questões de escritório, enfim. Depois disso, eu gravei o Gal Aquele Frevo Axé, que foi o próximo disco que ela fez. E foi interessante que nós fizemos 19 ensaios. Porra, 19 ensaios para fazer e nenhum show. Ai, que Nenhum. Fizemos 5 programas de televisão e nenhum show desse disco. O que houve? Saiu uma crítica no jornal falando muito mal do disco, de um crítico que não era ninguém. E eu me lembro que eu estava na recepção do hotel esperando ela descer para a gente ir para um show. Eu me lembro nitidamente, ela descendo a escada do hotel, ela sentou do meu lado, eu falei, Galzinha, e aí, você não vai responder, né? Isso aí, ela falou assim, Neivinha, isso aí que ele quer, né? Melhor ficar quieto, não vou responder não, porque a crítica malhou muito. Qual era o muito. jornal, você lembra? Saiu no Globo. No Globo. E a crítica era, não é possível que Gal Costa tenha um produtor como Celso Fonseca. Era um negócio, assim, esdrúxulo, sabe? Assim, um negócio tosco demais, assim, criticando... Você nitidamente sabia que a pessoa não fazia a menor ideia de quem eram as pessoas que estavam ali. Porque você tinha Pedro Asnar no disco. Maravilhoso, uma música maravilhosa, inclusive. E ele falou para ser conhecido. Né? E isso abateu ela? Não, ao contrário. Ela falou, cara, eu não vou responder, melhor deixa, isso vai passar, vão esquecer, eu vou continuar sendo a Gal Costa e ninguém vai lembrar dele. E foi o que aconteceu. Só que nesse íntere, a gente estava dando muito certo. Foi quando entrou o Manuel Poladian no trabalho da Gal, de novo, né? Ele já tinha, acho que a Gal, se não me engano, já tinha trabalhado, mas não na época que eu estava. E aí entrou o Poladian no trabalho. E o Poladian é um daqueles empresários antigos que o cara fez o RPM, não precisa dizer mais nada, né? Ele fez a volta da Rita Lee, fez a volta do Jorge Benjor. É um cara que tem um sistema construído ali ao redor dele, uma máquina construída ao redor dele, para poder fazer o artista acontecer e ponto, acabou. E ela tinha acabado de assinar com ele. E ele estava botando muito pé firme na carreira dela como hits, né?
Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. De voltar aos hits da Gal Costa. Era né? ferida. Isso, exatamente. E aí nós montamos um repertório. Na época era a direção, ainda era a direção do. Agora eu não lembro se era a direção do Cristóvão ou se tinha voltado o João Rebouças, eu não me lembro disso. Acho que era o João Rebouças. Porque o Gal aquele frevo axé, era o Jorjão Barreto e o Vitor Chicre. Eram 2 pianistas, um pianista e um sample, né? Só que nós ensaiamos, fizemos 5 programas de televisão, não aconteceu. E aí, quando começou a ir para a estrada com esse hit, né? Eu não me lembro se era o Jorjão ou se foi o João Rebouças, mas eu acho que tinha voltado o João Rebouças. E a gente ficou ali meio que entre a gente mesmo, vamos escolher o repertório, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. O próprio Poladian dando as sugestões dele. Montamos o show, ela foi para a estrada, cara, começou a dar muito certo. E aí, como é que você vai competir com aquele frevo axé, que é um disco de música só inéditas, não sei o quê? Então a carreira começou a dar muito certo, muito certo, muito certo. Aí parou. Aí aquele frevo axé não foi para a estrada mais. E tu saiu de lá por quê? Na verdade, assim, Foi saído? Eu fui saído, mas eu fui saído por uma coisa. Não foi ninguém puxou meu tapete, não houve nada disso, absolutamente nada disso. O que aconteceu ali foi que, com a saída do Poladian, evidentemente você está numa subida numa ladeira, você está chegando no topo, você perde a pessoa que está te puxando lá de cima, você começa a descer essa ladeira. Uhum. Né? E nessa descida da ladeira, como é que você desconstrói uma carreira? Você fala, cara, eu estou viajando com uma equipe de 20 pessoas, eu vou ter que viajar com menos porque eu tenho que viabilizar. Então, vou viajar de 10, vou viajar de 5. Né? O Gal começou a fazer show de voz e violão. Ah, tá. E aí, o que aconteceu? Acabou a carreira da Gal. Acabou. Gal Costa não era chamada para fazer mais nada. A Gal Costa. Gal Costa, o nome que ela tinha. Por quê? Porque as pessoas que vão assistir um show de Gal e voz e violão, eu preciso te falar. No meio da música, o cara tá assim, ó. Aí no dia seguinte ele vai no show do Titãs e fala, pô, o show do Titãs é bom pra caraca, bicho. Show da Gal, não gostei, não. Aí vai um show desse para uma praça agropecuária, entendeu? Show de cidade, pô, né? Tem histórias de praça agropecuária que você não acredita. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.